Eu nunca pensei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. Há alguns meses, eu tinha tudo sob controle, ou pelo menos achava que tinha. Meu trabalho, minha independência, minha rotina organizada, até que minha mãe adoeceu. No começo achei que seria algo passageiro, um daqueles sustos que a gente leva, mas logo passa. Só que os médicos não pareciam compartilhar do meu otimismo. Cada consulta vinha acompanhada de um novo exame, um novo tratamento e, claro, uma nova conta. O dinheiro que antes era suficiente para cobrir minhas despesas, agora parecia evaporar. As noites se tornaram intermináveis. Eu me revirava na cama, tentando encontrar uma solução, tentando calcular quanto tempo conseguiria manter tudo funcionando antes que minha vida desmoronasse de vez. Eu nunca precisei depender de ninguém. Sempre fiz questão de me virar sozinha, sem precisar de ajuda. Mas agora, pela primeira vez, eu estava encurralada. Tentei manter a calma, agir como se pudesse dar conta de tudo. Mas no fundo, eu estava apavorada. Minha mãe sempre foi meu porto seguro, a mulher mais forte que conheci. Vê-la tão frágil dependendo de mim me fez perceber que pela primeira vez na vida, eu era a única responsável por alguém além de mim mesma. Comecei a procurar empregos desesperadamente. Mandava currículos para tudo que era tipo de vaga, desde recepcionista até garçonete. Eu não me importava com o que fosse. Só precisava do dinheiro. Mas parecia que as portas se fechavam antes mesmo de eu bater. A frustração crescia a cada negativa, e eu me perguntava se algum dia conseguiria encontrar uma saída. Minha melhor amiga, Melina, tentava me animar. Você vai conseguir algo, Isa. Sempre consegue. Só precisa ter paciência. Mas paciência não pagava as contas. Lucas, um amigo de longa data que trabalhava no hospital onde minha mãe estava internada, também tentava ajudar, mas eu via nos olhos dele o mesmo desespero que sentia em mim. Se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, ele dizia. Mas eu sabia que não podia contar com ele para tudo. Lucas já fazia muito só pelo fato de me ouvir e me dar apoio. O tempo passava rápido demais. E eu sentia que o chão estava se abrindo sob meus pés. Eu olhava para minha mãe, deitada na cama do hospital, e uma onda de culpa me invadia. Eu deveria estar cuidando dela, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava, mas tudo o que eu conseguia sentir era impotência. E então, numa tarde qualquer, enquanto tomava um café barato e revisava pela milésima vez meus e-mails de rejeição, uma notificação apareceu na tela do meu celular. Vaga para secretária em um dos maiores escritórios de advocacia da cidade. Salário alto, benefícios completos. Aquilo parecia um milagre, ou um convite para o inferno. Um escritório de advocacia de prestígio como aquele não contrataria qualquer pessoa. Eu não tinha experiência como secretária, nunca havia trabalhado em um ambiente corporativo desse nível. Mas que escolha eu tinha? Eu hesitei. Olhei para o telefone, depois para o hospital onde minha mãe estava internada. O cheiro de desinfetante e as luzes frias do corredor só reforçaram a urgência da minha situação. Eu não podia me dar ao luxo de recusar. Respirei fundo e cliquei para enviar meu currículo. Se esse emprego era a minha salvação ou minha ruína, eu descobriria em breve. A resposta para minha candidatura veio mais rápido do que eu esperava. No dia seguinte, enquanto tomava meu café frio e revisava meu celular com a resignação de quem já esperava outra rejeição, vi o e-mail. Prezada Isabela, sua candidatura foi selecionada para uma entrevista no escritório Medeiros em Associados. Compareça amanhã às 9h. Atenciosamente, Recursos Humanos. Meu coração acelerou.
Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Eu não tinha experiência como secretária. Então por que me chamaram? Talvez estivessem desesperados para preencher a vaga. Talvez meu currículo tenha sido jogado na pilha errada. Não importava. Tudo o que eu sabia era que eu precisava desse emprego. No dia seguinte, me arrumei da melhor forma possível. Eu não tinha um guarda-roupa corporativo, mas improvisei. Calça preta social, blusa simples e um blazer que Melina me emprestou. Olhei no espelho uma última vez antes de sair. Eu precisava parecer confiante, mesmo que por dentro estivesse tremendo. Cheguei ao prédio do escritório Medeiros em Associados alguns minutos antes do horário. O lugar era imenso, todo de vidro e aço, transmitindo uma imponência quase sufocante. O tipo de lugar onde as pessoas se moviam com pressa, com pastas elegantes nas mãos e semblantes fechados. "Posso ajudá-la?" perguntou a recepcionista, uma mulher loira e impecavelmente arrumada. "Tenho uma entrevista às 9. Ela assentiu e fez uma ligação. Depois, apontou para o elevador. "Pode subir. Sala do Sr. Gabriel Medeiros, desce no 7º andar." Meus dedos apertaram a alça da bolsa. O nome soou ainda mais pesado do que o prédio onde eu estava. Subi no elevador sentindo meu estômago revirar, e quando as portas se abriram no 17º andar, fui recebida por um ambiente ainda mais intimidador. O silêncio reinava, interrompido apenas pelo som distante de teclas sendo pressionadas. As paredes eram de um cinza escuro sofisticado, e cada detalhe do lugar gritava poder. Uma secretária se levantou e me conduziu até uma porta dupla de madeira escura. "Pode entrar. Ele já está esperando." Respirei fundo e entrei. Gabriel Medeiros estava sentado atrás de uma mesa de vidro imponente, os olhos fixos em um documento. Não precisou levantar a cabeça para eu sentir sua presença. Ele exalava autoridade. Usava um terno preto impecável, os cabelos escuros, bem alinhados, e quando finalmente ergueu o olhar para mim, senti um calafrio percorrer minha espinha. Os olhos dele eram intensos, escuros como a noite, analisando-me com um misto de curiosidade e julgamento. Senti como se estivesse sendo examinada, como se ele pudesse ver além do que eu estava tentando mostrar. "Isabela, certo?" Sua voz era firme, grave, mas sem pressa. Assenti, tentando manter a compostura. Ele pousou a caneta sobre a mesa e se inclinou levemente para a frente. "Seu currículo não condiz com essa vaga." Meu coração disparou. Então foi um erro. Eles realmente me chamaram por engano. Eu sei que não tenho experiência como secretária, mas sou esforçada e aprendo. "Rápido!" Minha voz saiu firme, mesmo que eu estivesse apavorada. Gabriel me observou por alguns segundos antes de sorrir de canto. Foi um sorriso breve, mas carregado de algo que não consegui decifrar. "Não se trata disso. Eu quero saber por que você, sem experiência, decidiu se candidatar para um cargo como esse." Engoli em seco. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que eu estava desesperada. Eu podia mentir, criar uma história qualquer. Mas algo na postura dele, na maneira como me olhava, dizia que ele não aceitaria nada além da verdade. "Eu preciso desse emprego." Minha voz saiu mais baixa do que eu queria, mas mantive o olhar fixo no dele. "Tenho contas para pagar, uma família para cuidar. Estou disposta a aprender, a me dedicar, a fazer o que for necessário para provar que mereço essa vaga." Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Então pegou um papel sobre a mesa e o deslizou na minha direção. "Assine isso." Franzi a testa. Era um contrato de confidencialidade. "Isso é apenas uma entrevista."
Apontei. Sim, mas se for contratada, trabalhará diretamente para mim. Não posso permitir que informações do escritório vazem. Ele ergueu uma sobrancelha. Se não estiver confortável, a porta está logo ali. Eu não hesitei. Peguei a caneta e assinei. Quando devolvi o papel, ele apenas assentiu. Comece segunda-feira. Saí da sala com as pernas trêmulas. Eu havia conseguido o emprego, mas por algum motivo, algo me dizia que aquilo era apenas o começo. Na segunda-feira, cheguei ao escritório com 20 minutos de antecedência. Se tem uma coisa que aprendi ao longo da vida, é que primeiras impressões importam. Eu precisava provar que merecia estar ali, mesmo sem experiência na área. Respirei fundo antes de entrar no elevador. Eu não conhecia bem Gabriel Medeiros, mas uma coisa era certa. Ele era um homem que inspirava respeito e, ao mesmo tempo, intimidava. Desde a entrevista, aquela sensação incômoda de estar sendo analisada por ele não saía da minha cabeça. Ao chegar ao meu novo local de trabalho, fui recebida pela secretária que havia me conduzido até a sala dele na entrevista. O crachá pendurado em seu blazer dizia Ana. Seu espaço é aqui, disse ela, apontando para uma mesa organizada, localizada exatamente em frente à porta da sala de Gabriel. Meu estômago revirou. Eu seria a primeira barreira entre ele e o resto do escritório. Sentei-me e comecei a explorar meu novo ambiente. Tudo era organizado, frio e funcional. Nenhuma foto pessoal ou qualquer objeto que indicasse um toque humano. A empresa inteira parecia funcionar com uma precisão cirúrgica. Pouco depois, ouvi a porta do elevador se abrir. Mesmo sem levantar os olhos, senti a mudança na atmosfera do ambiente. Os funcionários se ajeitaram em suas cadeiras, como se um alarme silencioso tivesse disparado. Gabriel Medeiros havia chegado. Ele passou direto pela recepção, sem dizer uma palavra. Apenas um aceno breve para Ana antes de entrar em sua sala. Mas, ao passar por mim, seus olhos encontraram os meus por uma fração de segundo. Eu não sabia se ele estava me analisando ou apenas testando minha reação. Entre. Foi tudo o que disse antes de desaparecer pela porta. Meus ombros se retesaram. Peguei meu bloco de anotações e segui para dentro de sua sala, fechando a porta atrás de mim. Ele se sentou em sua cadeira de couro e me observou enquanto eu permanecia de pé diante dele. Está pronta para aprender? Assenti. Ótimo. Aqui estão suas primeiras tarefas. Ele deslizou uma pilha de papéis em minha direção. Quero que organize minha agenda e prepare um resumo dos casos que serão discutidos esta semana. Preciso que entenda como trabalhamos por aqui. Seja eficiente. Peguei os papéis e me virei para sair. Mas antes que eu chegasse à porta, sua voz ecoou pela sala novamente. Isabela. Virei-me devagar. Ele me estudou por um instante antes de dizer, num tom quase casual. Sei que você não tem experiência nesta função, mas não quero desculpas. Quero resultados. Havia algo na forma como ele disse aquilo que fez um arrepio percorrer minha pele. Como se estivesse deixando claro que, a partir daquele momento, eu não era apenas sua funcionária. Eu era parte do jogo dele. Saí de sua sala sentindo que um desafio havia sido lançado. Eu só não sabia ainda até onde ele estava disposto a levar esse jogo. Os dias seguintes foram um teste de resistência. Gabriel era um chefe exigente, impecável e sem paciência para erros. Cada tarefa que eu entregava parecia passar por um scanner invisível, sendo analisada nos mínimos detalhes antes de ser aceita. Ele não elogiava. Apenas esperava que eu fizesse meu trabalho direito. E eu fazia. Eu trabalhava até tarde, estudava os processos da empresa,
aprendia sobre os clientes e suas exigências. O mínimo que eu poderia fazer era me tornar indispensável. E, aos poucos, comecei a notar pequenas mudanças. Gabriel me observava. Ele nunca dizia nada além do necessário, mas seus olhos pareciam me acompanhar quando eu passava por sua sala. Às vezes, eu sentia sua presença antes mesmo de perceber que ele estava ali. Era como se ele testasse meus limites sem precisar de palavras. Certa noite, fiquei até mais tarde organizando alguns documentos. O escritório estava quase vazio, e a única luz acesa era a da sala dele. Eu me perguntava se deveria ir embora quando ouvi sua voz firme me chamando. Isabela, entre. Respirei fundo antes de abrir a porta. Ele estava sentado atrás de sua mesa, com o blazer jogado no encosto da cadeira. As mangas da camisa social estavam dobradas até os cotovelos, revelando seus antebraços fortes. Sua postura era relaxada, mas seus olhos estavam tão intensos quanto sempre. Você tem trabalhado duro. Não era um elogio, mas um reconhecimento. Assenti, esperando que ele dissesse algo mais. Ele se inclinou um pouco para a frente. Me diga, por que aceitou esse emprego? Eu já disse antes, respondi, mantendo a voz firme. Preciso do dinheiro. Sim, mas você poderia ter escolhido outra coisa. Um trabalho mais fácil, menos exigente. Cruzei os braços, desconfortável com o rumo da conversa. Porque eu queria me desafiar. Um sorriso leve surgiu em seus lábios. Interessante. Ele pegou uma pasta preta sobre a mesa e a abriu, revelando algumas folhas encadernadas. Empurrou o documento em minha direção. Quero que leia isso. Peguei o papel com cuidado e comecei a folhear. O texto era claro e direto. Regras, termos, condições. E então percebi. Não era um documento comum, era um contrato. Levantei os olhos para ele, confusa. Isso não tem nada a ver com o seu trabalho no escritório, ele explicou, cruzando os dedos sobre a mesa. Isso é um outro tipo de proposta. O ar pareceu ficar pesado ao meu redor. Você quer que eu assine isso? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Quero que você pense nisso. Ele me analisava como um predador esperando minha reação. Se aceitar, há regras, limites, mas posso garantir que será algo que você nunca experimentou antes. Fechei a pasta devagar, sentindo minhas mãos um pouco trêmulas. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Ele se recostou na cadeira, estudando cada detalhe da minha expressão. Mas se decidir ler, verá que tudo o que está ali é muito claro. Você terá poder de escolha. E eu nunca forçaria nada contra sua vontade. Eu deveria ter recusado imediatamente. Levantado da cadeira e ido embora. Mas não fiz. Peguei a pasta e saí da sala sem olhar para trás. Meu coração batia forte enquanto caminhava para casa. Meu corpo inteiro estava em alerta, como se eu estivesse à beira de algo perigoso. Algo que, no fundo, eu sabia que não deveria desejar. Mas já era tarde demais. Passei a noite inteira olhando para aquele contrato. Meus dedos percorriam as palavras, absorvendo cada regra, cada cláusula. Tudo ali era detalhado e bem escrito, sem margem para dúvidas. Não era algo impulsivo nem desorganizado. Era um acordo. Regras claras. Limites estabelecidos. Nenhum espaço para emoções. Eu poderia recusar. Poderia fingir que nada aconteceu e seguir minha vida normalmente. Mas no fundo, algo em mim
Queria saber o que aconteceria se eu dissesse sim. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada estivesse diferente. Mas, para mim, tudo parecia ter mudado. Meus olhos corriam até a sala de Gabriel o tempo todo. Ele não mencionou nada, nem fez qualquer comentário sobre o contrato. Apenas me olhou de uma forma que fez minha pele arrepiar. O dia passou rápido, e quando o relógio marcou 19 horas, vi que todos estavam indo embora. Eu poderia fazer o mesmo, mas sabia que ele ainda estava ali. Respirei fundo antes de levantar. Caminhei até a porta da sua sala e bati 2 vezes. Entre. Gabriel estava sentado na mesma posição de sempre, impecável, controlado. Mas dessa vez, sua expressão carregava algo diferente. Uma expectativa silenciosa. Leu o contrato? Sua voz era firme, mas sem pressa. Assenti. Tem alguma dúvida? Mordi o lábio antes de responder. Só uma. Qual? Por que eu? Um sorriso de canto surgiu em seus lábios. Ele apoiou os cotovelos na mesa, me observando com atenção. Porque você tem algo que a maioria das pessoas não tem. Engoli em seco. E o que seria? Curiosidade. O silêncio se instalou entre nós, denso e carregado. Ele se levantou e caminhou até mim, parando perto o suficiente para que eu sentisse seu perfume amadeirado. Meu corpo inteiro estava em alerta, esperando o que viria a seguir. Se quiser desistir, essa é a hora. Eu deveria ir embora, mas não fui. Gabriel pegou um pequeno objeto de couro sobre a mesa e estendeu para mim. Quando meus dedos tocaram, o material macio, percebi o que era. Uma venda. Seu primeiro teste será simples, ele disse com a voz baixa. Você confia em mim o suficiente para deixar de ver? Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som. Tremendo levemente, levei a venda até os olhos e a ajustei ao redor da cabeça. O mundo ficou escuro, e então, pela primeira vez, senti seu toque. Suave. Calculado. Apenas o suficiente para fazer minha pele se arrepiar e minha respiração falhar. Boa menina. Aquele foi o momento exato em que soube que não havia mais volta. Depois daquela noite, tudo mudou. Eu achava que ainda era a mesma, que poderia seguir normalmente, mas algo em mim havia sido despertado. Não importava quantas vezes eu repetisse para mim mesma que aquilo era apenas um acordo, que eu tinha total controle da situação. A verdade era que eu nunca me senti tão fora de controle. Gabriel continuava sendo meu chefe no escritório, e nada ali parecia diferente. Mas nos momentos a sós, longe dos olhares curiosos, era como se existisse um universo paralelo apenas para nós dois. Ele não apressava nada. Tudo era um jogo psicológico, e ele jogava com maestria. Pequenos comandos, toques breves, testes de confiança que a cada dia me faziam ceder um pouco mais. Naquela semana, ele me chamou para um jantar. Não era um encontro, ele deixou isso claro. Negócios, ele disse com aquela calma cortante que me deixava sempre um passo atrás. O restaurante era um dos mais sofisticados da cidade. Luzes baixas, música ambiente e garçons treinados para não interromper conversas importantes. Gabriel já estava sentado quando cheguei, vestido em um terno impecável, a postura relaxada, mas com aquela presença intensa que nunca se dissipava. Assim que me acomodei à sua frente, ele pousou um pequeno presente embrulhado sobre a mesa. Abra. Meus dedos deslizaram pelo papel até revelar o conteúdo. Um colar fino, delicado, com um pingente discreto. É lindo, murmurei surpresa. Não é um presente. Ele corrigiu.
É um símbolo. Você só deve usá-lo quando estiver comigo. A intensidade em seu olhar deixou claro o que aquilo significava. Não era apenas um acessório. Era uma marca. Eu poderia ter recusado. Poderia ter devolvido. Mas em vez disso, passei os dedos pelo pingente e assenti. Gabriel sorriu de lado, satisfeito. Boa menina. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ouvi uma voz feminina atrás de mim. Interessante. Nunca pensei que você fosse repetir o mesmo erro, Gabriel. Virei-me e dei de cara com Natasha, alta, elegante e dona de um olhar afiado. Ela não olhava para mim. Seu foco era apenas nele. Gabriel não demonstrou surpresa. Apenas ajeitou os punhos da camisa e sorriu, de forma quase entediada. Natasha. Meu coração acelerou. Ela era a ex dele. E de alguma forma, eu sabia que essa mulher não tinha vindo para desejar sorte. Natasha se sentou sem ser convidada. O jeito que ela se movimentava era fluido, como se estivesse acostumada a ter todas as atenções voltadas para si. E naquele momento, ela conseguiu exatamente isso. Então, Gabriel, quem é a novidade? Sua voz era carregada de ironia, mas seu olhar mal passava por mim. Eu era apenas um detalhe no jogo que ela queria jogar com ele. Gabriel não demonstrou qualquer reação. Apenas pegou sua taça de vinho e girou o líquido devagar, como se estivesse decidindo se valia a pena perder tempo com aquela conversa. Você sabe que eu não gosto de repetições, Natasha. Ela sorriu cruzando as pernas. Tem certeza? Porque pelo que vejo, você está fazendo exatamente a mesma coisa de antes. A tensão na mesa era quase palpável. Natasha não estava ali, apenas para causar desconforto. Ela queria provocar, medir até onde poderia ir. E Gabriel sabia disso. Minha garganta secou. Eu não gostava da forma como ela falava com ele, como se conhecesse cada fraqueza, cada limite. Eu podia fingir que aquilo não me afetava, que não me importava com o que havia acontecido entre os dois. Mas eu me importava. E Gabriel percebeu. Ele pousou a taça de vinho sobre a mesa e desviou o olhar para mim, como se estivesse me estudando. Isabela, você tem algo a dizer? Ele estava me testando. Queria saber se eu ficaria em silêncio ou se teria coragem de me impor. Respirei fundo e olhei diretamente para Natasha. Se o assunto é entre vocês dois, talvez devêssemos nos retirar, para que possam resolver. Seus lábios se curvaram em um sorriso preguiçoso. Ah, você é corajosa. Gosto disso. Gabriel soltou um riso baixo, quase imperceptível. Ele não esperava que eu respondesse daquela forma, e Natasha também não. Mas, pela primeira vez, senti que eu tinha um mínimo de controle naquela situação. Depois de alguns segundos, Natasha se levantou, ajeitou o vestido como se tivesse vencido algo e inclinou-se levemente em direção a Gabriel. Vamos ver quanto tempo dura desta vez. E saiu. Fiquei olhando para ela se afastar até desaparecer entre as mesas do restaurante. Quando voltei minha atenção para Gabriel, ele ainda me observava. Você ficou com ciúmes. Não fiquei. Minha resposta foi automática, mas eu sabia que era mentira. Ele sorriu de canto, satisfeito. Boa menina. Eu deveria ter ficado irritada com o jeito que ele me tratava, mas em vez disso, senti algo diferente. Algo quente, algo que me fazia querer testá-lo da mesma forma que ele me testava. E foi exatamente o que fiz. Naquela noite, pela primeira vez, fui eu quem ditou as regras. Provoquei, desafiei. O jogo havia mudado. E Gabriel não. Estava acostumado a perder o controle.
Mas eu estava disposta a mostrar que não era apenas uma peça no tabuleiro dele. Eu não sabia exatamente quando aconteceu. Em que momento o jogo deixou de ser apenas um jogo? Depois da noite no restaurante, algo mudou entre nós. O olhar de Gabriel ficou mais intenso, seus toques, mais demorados. Ele ainda era rígido, controlado, um homem que media cada palavra. Mas havia algo diferente agora. Ele estava cedendo. E isso me assustava. Eu sabia que homens como ele não se entregavam facilmente. Que ele impunha regras não apenas para os outros, mas para si mesmo. Mas, pouco a pouco, comecei a perceber pequenas rachaduras em sua armadura. E foi assim que descobri seu segredo. Naquela noite, fiquei no escritório até tarde. Gabriel havia saído para uma reunião externa, e eu aproveitei para adiantar algumas tarefas. O prédio estava silencioso, a iluminação reduzida. A maioria dos funcionários já havia ido embora. Foi quando ouvi um barulho vindo de sua sala. Parei por um instante, sentindo um arrepio percorrer minha pele. Não deveria haver ninguém ali. Gabriel trancava sua porta quando saía, e eu era uma das poucas pessoas com acesso. Caminhei devagar até a entrada, hesitante. Gabriel? Nenhuma resposta. Girei a maçaneta e a porta se abriu sem resistência. A sala estava escura, exceto por uma única lâmpada acesa em sua mesa. Papéis estavam espalhados, e uma garrafa de uísque pela metade indicava que alguém estivera ali antes de mim. Foi quando vi um arquivo aberto sobre a mesa, com documentos antigos, fotos desgastadas. E no centro delas, uma mulher, Natasha. Minha respiração falhou. Eu não deveria estar ali. Algo me dizia que eu estava prestes a descobrir algo que não deveria. Antes que eu pudesse reagir, a porta se fechou atrás de mim com um clique baixo. Meu corpo gelou. Eu esperava mais de você, Isabela. A voz de Gabriel soou fria, sem emoção. Quando me virei para encará-lo, percebi que seu olhar havia mudado. Não havia mais aquele brilho de provocação, aquele tom divertido. Havia apenas gelo. Por que você tem isso? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele caminhou até a mesa, pegando o arquivo com calma exagerada. Eu poderia perguntar o mesmo para você. Ela era importante para você, não era? O músculo em sua mandíbula se contraiu. Foi a primeira vez que o vi sem resposta. Ela te machucou. Gabriel riu, mas não havia humor em seu riso. Eu já te disse, Isabela, eu não me apego. Eu poderia ter acreditado. Poderia ter fingido que não vi o que vi. Mas naquele momento, soube que estava certa. Gabriel Medeiros não criava regras para controlar os outros. Ele criava regras para se proteger. E sem perceber, eu estava prestes a quebrar todas elas. Depois daquela noite no escritório, algo se quebrou entre nós. Gabriel não tocou no assunto novamente. Mas a forma como ele me olhava havia mudado. Não era mais apenas controle, desejo ou domínio. Era medo. Não de mim, de si mesmo. E eu sabia exatamente o porquê. Nos dias seguintes, ele começou a se afastar. No escritório, era frio e distante. Fora dali, não mencionava mais o contrato. Não me testava, não me provocava. Era como se estivesse se forçando a voltar a ser o Gabriel Medeiros de antes. Mas eu já sabia a verdade. Ele não queria apenas me ter. Ele estava com medo de me perder. E, ironicamente, foi exatamente isso que aconteceu. Naquela noite, decidi ir até sua casa. Eu precisava de respostas. Precisava entender por que ele estava fugindo de algo que já era inevitável. Quando ele abriu a porta,
Vi surpresa em seus olhos. Mas, como sempre, ele se recompôs rápido. Isso não foi combinado. Cruzei os braços. Acho que já passamos dessa fase, não acha? Ele não respondeu. Apenas se afastou para que eu entrasse. O apartamento era exatamente como ele. Frio. Perfeito. Controlado. Nenhuma bagunça. Nenhuma pista de quem ele realmente era. Eu me virei para encará-lo. O que está acontecendo com você? Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim, Gabriel. Me aproximei, obrigando-o a me encarar. Desde o dia no escritório, você tem me evitado. Por quê? Seu maxilar se contraiu, mas ele não disse nada. Foi por causa do que vi? Do que descobri sobre você e Natasha. O nome dela foi o suficiente para fazê-lo dar um passo para trás. Eu segui em frente. Você quer me afastar porque tem medo de repetir o passado, não é? Ele riu, mas havia algo quebrado em seu riso. Você não sabe nada sobre o meu passado, Isabela. Então me diga. Silêncio. Eu o vi travar. Vi as palavras presas em sua garganta, como se ele estivesse lutando contra si mesmo. Mas no final, Gabriel Medeiros sempre escolhia o mesmo caminho. O caminho do controle. Vá embora, Isabela. Sua voz saiu baixa, mas firme. Isso já foi longe demais. Meu coração parou. Você está me dispensando? Ele não respondeu, mas o olhar dele já dizia tudo. Engoli em seco e dei um passo para trás. Minha garganta ardia, mas eu não deixaria que ele me visse chorar. Entendi. Minha voz falhou, mas não importava mais. Você pode fingir que não sente nada, mas eu sei a verdade. Eu me virei e caminhei até a porta. Mas antes de sair, deixei minha última jogada. Eu sempre achei que você fosse o mais forte entre nós dois, Gabriel, mas agora vejo que estava errada. E sem olhar para trás, fui embora. Dessa vez, era ele quem precisava decidir se ainda queria jogar esse jogo. Os dias seguintes foram vazios. Eu tentei me convencer de que estava tudo bem. Que Gabriel não era o primeiro homem a me decepcionar e que, no fim das contas, eu já sabia que isso iria acontecer. Desde o começo, ele deixou claro que havia regras, limites, que aquilo nunca passaria de um contrato. O problema era que, no fundo, eu nunca acreditei nisso. Eu queria que ele fosse diferente. Que me escolhesse não porque eu fazia parte de um jogo, mas porque eu era a exceção. Mas ele não veio atrás de mim. Eu segui minha vida. Foquei no trabalho, cuidei da minha mãe, aceitei o apoio de Melina e Lucas, que faziam o possível para me distrair. Lucas, principalmente. Ele estava, sempre por perto, tentando preencher o espaço vazio que Gabriel havia deixado. E por um momento, eu considerei deixar que ele tentasse. Mas então, na noite mais improvável, Gabriel apareceu. Eu estava saindo do hospital depois de visitar minha mãe quando o vi, encostado contra seu carro, esperando por mim. Seu terno estava impecável como sempre, mas seu rosto, ele parecia destruído. Meu coração acelerou, mas eu não deixei transparecer. Passei direto por ele, mas Gabriel me segurou pelo pulso, firme, mas sem força. Não fuja de mim. Sua voz estava rouca, sem a firmeza habitual. Parei, mas não olhei para ele. Por que você está aqui, Gabriel? Ele respirou fundo antes de responder. Porque eu perdi o controle. Fechei os olhos. Era isso que você queria. Evitar, não era? Ele soltou um riso amargo. Sim, mas foi inútil. Porque desde o momento em que você cruzou aquela porta do meu escritório, eu já estava perdido. Virei-me devagar para encará-lo.
Havia algo diferente em seus olhos. A máscara de frieza que ele sempre usava não estava ali. Se veio para dizer adeus, não precisa se preocupar. Eu já segui em frente. Gabriel soltou um suspiro pesado e então deu um passo à frente. Eu não vim me despedir. Eu arqueei as sobrancelhas, esperando que ele continuasse. Eu fui um covarde, Isabela. Sua voz era crua, sem barreiras. Eu passei anos criando regras para não sentir nada. Mas você destruiu todas elas. E eu odeio isso. Odeio porque me tornei exatamente o que mais temia. Mas odeio ainda mais a ideia de viver sem você. Meu coração disparou. Eu não quero que isso seja um jogo. Ele continuou, seus olhos fixos nos meus. Eu quero você. Com ou sem contrato. Com ou sem controle. Eu só quero você. Eu podia sentir o ar carregado entre nós. A tensão, o medo, o desejo. Sei que demorei demais. Sei que provavelmente não mereço outra chance. Ele deu um passo. Atrás, hesitante. Mas se você ainda quiser, estou aqui. A escolha agora era minha. Respirei fundo e olhei para ele por um longo momento. Vi a verdade em seus olhos. Vi que, pela primeira vez, Gabriel Medeiros não estava me testando. Ele estava se entregando. E foi aí que percebi. Eu passei minha vida inteira lutando para ser forte, para não depender de ninguém. Mas talvez o verdadeiro poder estivesse em permitir ser protegida por alguém que me amava. Eu dei um passo à frente e, sem dizer nada, envolvi seu rosto com as mãos e o beijei. Ele gemeu contra meus lábios e me puxou para perto, como se tivesse medo de que eu escapasse. Não havia mais regras. Não havia mais jogos. Apenas nós dois. E naquele instante, eu soube. Era real.